de ratos aos colegas de elenco. How about the gifts you gave everyone? Rats, bullets, a hog. Where did that come from? Don't forget the anal beads, the used condoms. Jared, he went full Joker, you know. And the rule generally is never go full Joker. What do you So many weird things. I can't even begin to tell you the weird things I got. Há um ator que tentou arrancar o próprio dente para sentir o espírito da guerra. O método de atuação, apesar de receber sim muitos elogios, também gera a mesma quantidade de críticas, com debates bem explosivos nas redes sociais, expondo o quão problemática essa abordagem pode se tornar. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque a classe artística tá tão dividida quanto a internet. But you couldn't go on doing that every day, you know, it's too concerning. Have you ever heard of a female actor that was method? Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal. E o Method Acting, ou método de atuação, método de interpretação em português, foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, em 1930, 1940, por um russo, não foi um americano. De forma bem resumida, em essência, significa que o ator, em vez de apenas representar o personagem, ele se imerge profundamente no papel, entrando na mente do personagem e na forma que ele enxerga o mundo. É justamente daí que surgem relatos de preparação bizarros, porque muitos artistas acabam borrando a linha da ficção e da realidade. Então, eles respondem como se fossem os personagens. As câmeras desligam, mas eles não. Então, o diretor vai conversar com a pessoa, alguém do elenco, e ele fala como se fosse aquele personagem fictício na vida real. E antes de chegarmos nos casos mais bizarros, existem alguns bem recentes. O que vocês acham de deixar um like, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e me seguir nas redes sociais? O link vai estar na descrição. Para deixar claro, é óbvio que essa não é a única coisa problemática de Hollywood, é só um assunto que tá dando o que falar nos últimos anos, que também tem os seus problemas, então eu achei interessante trazer aqui pra gente. Porém, eu não tô falando que não existem coisas piores, tá bom, gente? E sim, algumas coisas que são óbvias precisam ser ditas, porque tem pessoas que não conseguem entender esse tipo de vídeo. Vamos começar que com há pouquíssimos dias, o Timothée Chalamet chamou super atenção por falar o seguinte: estou usando lentes de contato no filme pra bagunçar a minha visão, para que eu pudesse colocar óculos de verdade para corrigir a minha visão, o que também me dá esses olhos pequenos. Ou seja, ele estragou a visão dele para usar óculos de verdade no filme. Aparentemente, ele é um ator que usa o método e não podemos negar, a campanha pro Oscar tá fortíssima e muitos artistas usam disso, e a academia gosta também. Essa galera ganha muito prêmio, prejudicando a saúde deles. E eu falei o Oscars, mas não são só eles, né? Tem várias outras premiações também que adoram. Um caso muito conhecido também é do Jeremy Strong, que se prepara intensamente para os seus papéis para replicar os aspectos do seu personagem, e isso já resultou em lesões. Por exemplo, enquanto gravava Succession, o seu personagem precisava correr uma distância bem considerável para chegar a tempo em uma reunião, e o Jeremy queria demonstrar que estava genuinamente suado e sem fôlego, então ele correu o mais rápido e longe que podia usando sapatos sociais e acabou fraturando o pé. 2 temporadas depois apenas, ele pulou de uma plataforma de 1,50 m de altura usando de novo sapatos sociais. Isso machucou a sua tíbia, fêmur, e ele acabou precisando de uma tala na perna. O pior é que, como houve uma fratura, a cena nem foi usada. Em outra produção, ele já chegou a pedir para ser atingido por gás lacrimogêneo de verdade. O problema é que ele não estava sozinho na cena, tinham cerca de 200 pessoas e mais 70 da equipe. O diretor negou na hora. Então vocês perceberam que, apesar de ajudar a entregar grandes performances, também gera um tumulto no set, acaba causando intrigas, às vezes até um ambiente tóxico. Por exemplo, Jared Leto, para se preparar para o Coringa, queria surpreender os seus colegas enviando presentes inusitados, como ratos, camisinhas usadas, revistas da Playboy que foram descritas como pegajosas, e ele até levou um porco morto para o set. Outro ator que utiliza o método e já entrou em polêmicas bem pesadas é o Shia LaBeouf, que em sua preparação para Corações de Ferro, um filme ambientado na Segunda Guerra Mundial, fez um corte
corte real no seu rosto com uma faca, arrancou seu próprio dente com um alicate e cuspiu sangue no espelho, deixando toda a galera do elenco chocada. Só que essa notícia nem é a pior envolvendo o Shia, porque se a gente parar pra pensar, ele tá machucando, ferrando ele mesmo. O negócio fica bizarro mesmo quando a sua ex-namorada FKA Twigs entrou com um processo contra ele em 2020, alegando abuso físico e psicológico. A cantora também afirmou que o ex se gabava de matar animais como parte do processo para entrar no personagem no filme O Cobrador de Impostos. Nas palavras da artista, eu disse a ele: "Isso é muito ruim, porque você está fazendo isso?" E ele respondeu: "Porque eu levo minha arte a sério. Você não está apoiando a minha arte. É isso que eu faço. É diferente de cantar. Eu não subo no palco e faço alguns movimentos. Eu incorporo o personagem. Ele me fez me sentir mal, como se eu não entendesse o que é ser atriz ou fazer isso, o método." Ela segue contando uma série de abusos que ele cometeu contra ela, inclusive que antes de dormir o Shia obrigava ela a assistir documentários horríveis sobre crimes reais envolvendo mulheres sendo brutalmente assassinadas, espancadas, esquartejadas ou estupradas. E aí ela conta que respondia o seguinte: "Eu dizia pra ele, eu realmente não quero assistir essas coisas antes de dormir, sou sensível e isso me afeta." O advogado do ator negou todas as acusações. O David Harbour é outro que foi treinado no método de atuação americano, mas ele não acredita mais nesse processo e não usa durante as filmagens, justamente porque quando era jovem precisou interpretar um rei escocês. E aí ele ficava pensando, será que eu mato um gato? Eu mato alguma coisa para sentir o que é fazer isso? A ideia tava na cabeça dele até que ele refletiu mais e desistiu, falando, cara, eu não vou fazer isso. Ele continuou dizendo que o método é algo bobo, perigoso, e deu uma alfinetada. Disse que não produz um bom trabalho. Depois desse depoimento bem honesto, na minha opinião, a história do Shia, eu fico pensando quantos atores já fizeram isso e a gente nem sabe. Eu nunca assistiria um filme que eu soubesse que o artista fez isso. Pra entrar nesse clima aí de assassino, sentir o que é tirar a vida de um ser, eu nunca assistiria. Gente, pode fazer a melhor performance, pode atuar muito bem, ganhar vários prêmios, nunca. Porque, querendo ou não, você tá apoiando esse tipo de coisa, sabe? Enfim, só pra relembrar, o David disse que isso não produz um bom trabalho. Então questionaram ele sobre o ganhador de 3 Oscars, o Daniel Day-Lewis, um dos grandes nomes do método. Ele sempre se mantém no personagem, mesmo quando as câmeras desligam. E, por exemplo, na produção Meu Pé Esquerdo, o ator interpretava um cadeirante e, mesmo fora das câmeras, exigia que os membros da equipe o carregassem quando ele não estava na cadeira e até o alimentassem com uma colher. Como o Daniel passou muitas semanas constantemente curvado, acabou quebrando 2 costelas. Além disso, chegou a pegar pneumonia por não se vestir adequadamente durante o frio intenso para ficar mais próximo da realidade da época do filme. O David respondeu que isso é realmente extraordinário, mas quando o Daniel conta todo o processo, soa insano demais e como uma besteira para ele. Em contrapartida, o Daniel já afirmou que defende o método como uma forma de se libertar para apresentar um ser humano vivo e pulsante. Para ele, essa ideia de se entregar totalmente ao método, sendo vista como um tipo de loucura, uma seita, é uma besteira completa. O ator continuou dizendo que prefere se entregar para a cena apenas uma vez e não ficar saindo e entrando do personagem, e que as pessoas estão exagerando nas críticas em relação ao método. Porém, lá atrás, por 2012, ele disse que realmente é um processo destrutivo. O Brian Cox, que também participou de Succession, já comentou em entrevistas que o Daniel Day-Lewis teria sido uma espécie de mentor do Jeremy Strong, que a gente comentou anteriormente, porque o ator foi assistente de Daniel em um filme em 2005. O Brian continuou criticando o método de Jeremy, dizendo que como pessoa ele é adorável, mas esse tipo de abordagem
abordagem é irritante demais para conviver no dia a dia. Além disso, o ator demonstrou preocupação com o nível de obsessão de Jeremy com o trabalho e com o quanto isso pode afetá-lo na sua vida pessoal, já que ele teria dificuldade em separar o personagem de si mesmo, especialmente durante as crises pelas quais ele passa para se preparar para o papel. O artista não é o primeiro e nem o último a criticar o Mads, que, desculpa, não vou saber falar o sobrenome dele, achei muito difícil, desaprova esse processo dizendo que é uma besteira. Isso pode levar à insanidade. Vai que o filme é uma droga, o que o ator conseguiu por não ter abandonado o personagem. Como que um ator assim se prepara para interpretar um assassino em série? Já o famoso cineasta Darren Aronofsky diz que detesta atores que usam o método porque atuar é ficção, é uma realidade fictícia entre o ação e o corta. Ele também traz um ponto que é muito discutido quando esse assunto entra em pauta, dizendo que o método de atuação é uma forma de se esconder atrás e não ser profissional e trabalhar. Uma fala bem polêmica, porém ele conclui dizendo que se o ator, atriz não vai atrapalhar ninguém da equipe fazendo isso, tá tudo certo. Outro artista que comentou algo parecido foi o Will Poulter, que destacou que ninguém deveria ter o direito de interferir no processo de trabalho de outras pessoas ou criar um ambiente tóxico no set. Segundo o ator, o método de atuação não deve ser usado como uma desculpa para comportamentos inadequados. Porém, infelizmente, é exatamente isso que acontece muitas vezes. Por fim, tivemos a Kristen Stewart fazendo críticas bem ferrenhas, indagando se a gente já ouviu alguma mulher utilizando do método de atuação como os homens fazem. Eu vou deixar o trechinho da entrevista aqui para vocês, porque eles começam associando com um ator e depois continuam no assunto. Então, para ficar mais fácil de entender tudo, vou colocar um clipezinho aqui. I've always been fixated on Marlon Brando's performance as Himself? but it's particularly his performance as Superman's dad in the first Superman film, Okay. where like he has to say the word Krypton in that movie. And I've never seen this. Does he like not say it? Is he like Krypton? You are the only survivor of the planet Krypton. But I brought this up in sort of a similar context with Sean Penn, because he knew Marlon Brando, and I was like, oh, it's just weird that Brando wouldn't do that. Like, what was going on? And he suggested that actually not pronouncing Krypton correctly was Brando's way of sort of retaining some part of himself, even though he was doing this sellout movie. It's like, oh, I can take your money, but I'm not giving you my soul. Have you had similar experiences, or does that resonate with you at all? Okay, so performance is inherently vulnerable and therefore quite embarrassing and unmasculine. You know what I mean? Like, there's no bravado in suggesting that you're a mouthpiece now for someone else's ideas, and that to sort of lend yourself, you know, it's just inherently submissive. Have you ever heard of a female actor that was method? And I mean, like, really, like, you know, and I'm not coming for like the method. I don't even know enough about the I know what you're saying. method. I mean, the only name that comes to mind is a teacher, you know, Stella Adler, but I can't think of a performer who's associated with it. Right. So in the way that some men are associated with it. Right. Men are aggrandized for retaining self. You know, that was like, he's been really like, he sounds like a hero, doesn't he? Yeah. There's a kind of like really common act that happens before the acting happens sometimes on set. Not only does it waste time, it draws attention, it siphons. And look, I get it, sort of makes, if it makes everyone stand at attention and sort of, if you can protrude out of the vulnerability a little bit and you can sort of feel like, you know, a gorilla pounding their chest before they cry on camera, it's a little less embarrassing to see. And also it makes it seem like it's a magic trick. It makes it seem like it's so impossible to do what you're doing that nobody else could do it. Depois de ouvir isso, muitos internautas ficaram, ué, mas existem várias atrizes famosérrimas que já usaram um método de atuação
E é verdade, uma das mais recentes que chamou bastante atenção foi a Lady Gaga, mas também temos exemplos como a Cate Blanchett, a Meryl Streep, que já recorreram a esse tipo de abordagem em alguns trabalhos. Talvez, na minha interpretação, a crítica dela tenha sido ao exagero. Enfim, a Natalie Portman é outra que fez uma crítica só que muito mais leve, dizendo que nunca fez esse tipo de método de atuação e que para as mulheres é muito mais difícil porque elas precisam conciliar o trabalho e a família. Eu já investi muito em alguns papéis, mas eu acho que o método é um luxo que as mulheres não têm. Eu não acho que os filhos e maridos seriam muito compreensivos se uma atriz fizesse isso. Nem consigo imaginar fazer meus filhos me chamarem de Jackie Kennedy o tempo todo. Aqui ela fez referência a um papel dela num filme. A classe artística anda bem dividida e cada vez mais pessoas estão criticando o método de atuação. E eu achei uma frase enquanto eu estava lendo algumas coisas, não lembro onde eu encontrei, mas uma pessoa comentou, e eu acho que faz muito sentido. Ela disse, quando você não está mais atuando, você está apenas se comportando. E, gente, o que vocês acham sobre essa polêmica? Comentem aqui, porque esse assunto dá muito pano pra manga. Agora eu vou indo nessa e tchau!